Graça e paz, meu amigo e irmão, é bom estar aqui em nossa devocional de esperança e vida. E para essa meditação de hoje, eu quero convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, em seu capítulo de número 4, e nós vamos ler do versículo 1 a 5, que diz assim: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado e em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Até aqui, queridos. Bom, essa é a segunda e última carta de Paulo ao seu filho, ao seu mentoreado Timóteo. Paulo a escreve de dentro de uma prisão. Ele está encarcerado injustamente por conta de uma perseguição religiosa, uma perseguição a Cristo Jesus e aos seus discípulos e também apóstolos, mas ainda assim Paulo, mesmo algemado, não se calou, continuou mentoreando os seus discípulos, os discípulos de Cristo, continuou servindo a igreja do Senhor Jesus, dando aí exortações e palavras de consolo e também de ensino, como nós lemos em muitos livros aqui no Antigo Testamento, né? As conhecidas cartas paulinas. Aqui nessa carta que nós acabamos de ler, nós temos 4 capítulos. E ela é uma carta de exortação. Paulo está exortando o jovem Timóteo. E John Stott observou muito bem que cada um desses capítulos refere-se a uma exortação prática a Timóteo com relação à sua postura com a palavra de Deus, a sua postura com o evangelho. E serve para mim e para a sua vida também. Na verdade, é uma obrigação da minha e da sua vida também. Então, lá no primeiro capítulo, Paulo vai exortar Timóteo a guardar o evangelho. Depois, no segundo capítulo, ele vem então dizer que Timóteo deve sofrer pelo evangelho. E aí nós chegamos no capítulo 3, onde ele vai dizer que Timóteo deve permanecer no evangelho. E por último, nesse capítulo de número 4, nós vemos ele falar que Timóteo deve então pregar o evangelho. E isso é para mim e você também. Devemos ter o evangelho do Senhor, a palavra de Deus guardada em nossas mentes e coração. Devemos ter a disposição obediente de sofrer por amor ao evangelho, porque o evangelho nada mais é do que a palavra de Deus que anuncia Cristo Jesus em todo o seu contexto e que fala sobre o nosso Redentor que vive. Então, quando sofremos pelo evangelho, estamos sofrendo por Cristo Jesus. E aí ele vem dizer que depois de guardar, de sofrer pelo evangelho, nós devemos então permanecer na palavra de Deus, permanecer no evangelho. E por fim, também devemos, em ousadia, pregar o evangelho. Como Paulo aconselha aqui, devemos fazer isso em tempo e fora de tempo. Devemos estar preparados em toda a ocasião para pregar o evangelho da salvação. Veja que Paulo, ele está dizendo aqui a Timóteo que ele não deve apenas se dedicar em pregar o evangelho quando ele estiver bem. Ele não está dizendo que eu e você devemos nos dedicar em pregar o evangelho apenas quando as coisas estiverem correndo tudo bem na nossa vida. Pelo contrário, ele está aqui dizendo, olha, pregue o evangelho mesmo quando você estiver sofrendo. Pregue o evangelho mesmo quando você estiver desempregado. Pregue o evangelho mesmo quando você estiver enlutado. Pregue o evangelho mesmo quando você estiver desanimado, parecendo estar sem motivação, porque a sua motivação não deve ser as coisas dessa terra ou os momentâneos
prazeres dessa vida, mas a nossa motivação é o próprio Evangelho, que anuncia que Deus nos criou a sua imagem e semelhança para louvor da sua glória, enviou o seu Filho Jesus para nos redimir de todo pecado e hoje tem preparado um lugar para nós junto a Deus o Pai e muito em breve há de voltar para nos buscar. Essa é a nossa motivação. Então, queridos, eu e você temos de ter essa ousadia e perseverança de pregar o Evangelho do Senhor todos os dias, em todos os momentos, em todas as oportunidades, sejam elas favoráveis ou não a nós. E aí, por fim, nós vamos ver que Paulo também exorta Timóteo a pregar o Evangelho, mesmo quando as pessoas não quiserem ouvir. E os dias de hoje, queridos, nós temos visto muito isso. Homens e mulheres que não querem ouvir de Deus, pessoas que são donas das suas próprias verdades e que rejeitam a palavra de Deus. Existe até aqueles que querem se apropriar de partes exclusivas da palavra, negando o seu contexto, ou seja, negando o próprio Senhor, negando todo o Evangelho. Porque o Senhor diz nessa própria palavra que nenhum tio passará. Então, queridos, a palavra de Deus ela deve ser tomada como um todo para a nossa vida, para que nós a vivamos e para que nós tenhamos, então, o conhecimento completo de quem é Deus, assim como Ele nos revelou mediante o seu Espírito Santo. Então, por último, ele vai dizer aqui, olha, você, independente das pessoas estarem rejeitando essa palavra, você é diferente. E aí ele diz aqui a Timóteo, você, porém, seja moderado em tudo. Viva diferentemente de todos esses que estão vivendo assim. Faça a obra de um evangelista, cumpra o seu ministério, aquilo que o Senhor colocou sob a sua responsabilidade. Meus irmãos, que eu e você tenhamos essa ousadia e perseverança de elevar os nossos olhos ao Senhor, de olharmos a sua palavra, de guardarmos ela no nosso coração, dispostos a sofrer, porque permanecemos nas coisas que temos aprendido, e aí então anunciar essa palavra, pregar essa palavra independente das dificuldades que venhamos enfrentar. Que você tenha aí um final de semana abençoado juntamente com a sua família. Um grande abraço e até a próxima.